Olá, bom dia. Hoje é dia 6 de agosto de 2025. Graças a Deus, quarta-feira, pela graça do Senhor, estamos bem e mais uma vez juntos aqui para a nossa devocional. Graças a Deus, porque nos permite desfrutarmos desta bênção. E o nosso texto continua sendo na carta de apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versos 19 até o 21. Ele diz o seguinte: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Temos falado então sobre estas manifestações, chamadas pelo apóstolo São Paulo de obras da carne, que são atos, ações ou até comportamentos fruto da nossa inclinação pecaminosa, mesmo aqueles que são nascidos de novo, são salvos em Cristo Jesus, ainda têm a sua natureza de inclinação ao pecado, a sua natureza humana, e isso muitas vezes faz com que estas obras chamadas da carne se manifestem. Falamos sobre o primeiro grupo, que é da sexualidade, em que Paulo tratou da prostituição, da impureza e da lascívia. Hoje vamos falar sobre a primeira das duas manifestações no aspecto religioso, vamos assim chamar. A primeira obra da carne que ele elenca nesse ponto é a idolatria. Idolatria é praticamente uma transliteração do grego da palavra idolatria, que é exatamente isso aí. Latria é culto e idol ou ídolo é qualquer objeto, coisa, ser ou pessoa que seja constituída com a ideia de ser o centro da sua vida, o seu Deus. Então, a idolatria é, na verdade, adorar qualquer coisa que não seja o Deus Criador e Supremo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é um conceito básico de culto a falsos deuses, a adoração de ídolos, e que podem ser, como veremos aqui, muitas e muitas coisas. Você tem a forma objetiva da idolatria, que é muito fácil de se perceber, que é adorar imagens. Então, isso é muito comum em algumas religiões em que há multiplicidade de imagens diante das quais as pessoas se prostram, as pessoas reverenciam, as pessoas se dirigem, conversam, mesmo que aquilo ali seja apenas, é claro, uma lembrança física, supostamente, de como aquela pessoa, aquele ser era. Aí vai desde imagens que reproduzem a figura de um ser humano, quanto a figuras bizarras de animais mesclados com seres de vários braços, etc. Figuras angelicais e vai por aí afora. Então essa é a objetiva, a imagem está ali. Segunda é a subjetiva, que não envolve imagens. Por exemplo, Ezequiel, capítulo 14, verso 4, nos diz o seguinte: Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, vier ao profeta, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Então, levantou o ídolo dentro do seu coração. Então, é a forma subjetiva de não
a visualização necessariamente de algum objeto, de alguma coisa. Seja objetiva ou seja subjetiva, é uma forma de idolatria. O significado, efetivamente, de idolatria não se limita apenas a uma atitude de caráter religioso ou envolvendo objetos religiosos, mas, na verdade, é uma atitude que expressa aquilo, qualquer coisa, ser ou pessoa que ocupe o lugar de Deus para o recebimento da sua confiança, da sua adoração, do seu louvor, do seu culto a quem você de fato está disposto a servir. E aí nós temos várias possibilidades. Por exemplo, a família. E Jesus chegou a dizer isso: quem ama mais seu pai e sua mãe do que a mim não é digno de mim. Não é que ele estivesse desprezando os pais, mas ele está dizendo exatamente isso aí. Olha, se puser ou colocar em primeiro lugar antes de mim, isso é idolatria. Os bens, isso aí é comum nas páginas da Escritura e até nos lábios do Senhor Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, porque você vai agradar um e desagradar a outro. Então, essa é uma expressão. A própria igreja, seja como instituição maior, denominacional, seja como a tronco maior, o cristianismo, por exemplo. Então, há pessoas que acabam fazendo da sua religião o seu Deus, a quem servem. Eles não estão servindo a Deus efetivamente, servem a sua religião. E fazem da sua religião, sem dúvida nenhuma, o seu Deus. Alguns fazem, por exemplo, de objetos como a própria Bíblia, que pode se tornar um símbolo de idolatria, quando as pessoas vão tributar a ela culto, se acham e entendem que a Bíblia é um objeto sagrado nesse sentido, né? Que precisa de ser cultuado. Alguns falam até que os protestantes, até protestantes falam isso, o nosso culto, o centro do nosso culto é a Bíblia. Se o centro do nosso culto fosse a Bíblia, nós seríamos bibliólatras. Eu não sou bibliólatra. Quem tem o mínimo de consciência não afirma uma insensatez dessa de que o nosso culto é bibliocêntrico. Não, o nosso culto é teocêntrico, é Deus que é o centro. E qualquer coisa que estiver no centro, que não seja o ser de Deus, então é idolatria. O próprio corpo, o endeusamento do corpo nos nossos dias, com esse culto ao corpo, adorando a criatura em vez do Criador. A avareza, né? Paulo diz que a avareza é idolatria. E esse é um problema, os bens, né? Esse apego ao material, essa coisa toda, e faz do dinheiro, dos bens, então, centro da sua vida, a quem você serve e devota toda a sua adoração. Sejam simulacros, sejam imagens objetivas, sejam estes subjetivos no seu coração. Ouça o que o Senhor diz por meio do apóstolo São João, na sua carta, quando ele fala sobre essa questão, finalizando a sua carta, ele diz, capítulo 5, primeira carta de João, verso 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Deus o abençoe e abençoe a todos nós, para que tenhamos o nosso coração devotado somente a Deus por meio de Cristo. Amém. Amém.